E ó, é claro que no Aqui em Casa a gente tem cozinha, tem receita e hoje a gente vai receber a nutricionista Nelise Taia. A gente vai fazer uma receita super fácil, viu, gente? Boa pro coração, isso mesmo. Nelise que vai falar sobre todos os alimentos que é bom pro nosso coração, não é isso, Nelise? É isso mesmo. Seja bem-vinda, viu? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para contribuir, né, com esse assunto tão importante, tão relevante para a nossa saúde. Porque a gente precisa do coração, né? Oh, e como? Batendo aqui do bom forte. coração, né? Então a gente vai aprender tudo aqui hoje, né? Vamos aprender muito. Que coisa boa. Obrigada, viu, Nelise? Vamos ali para a Nelise agora, para nossa nutricionista, para a gente falar um pouquinho sobre benefícios do coração. É, menino, que é isso? Nelise, você trouxe uma receita boa para o coração, é isso? É o que isso ele mesmo. faz com o nosso coraçãozinho? Conta aí. Na verdade, o nosso coração, ele precisa de um cuidado especial, assim como todo o corpo, né? Então, quando a gente pensa em fazer uma... Ali. Quando a gente pensa em fazer uma escolha na área de nutrição, eu gosto de ensinar a pensar simples. Porque as pessoas têm muita dificuldade nessa área, não é verdade? Verdade. Um assunto que as pessoas têm, às vezes, até receio de ir ao nutricionista, dieta... E os médicos pedem, quando tem algum problema de coração, para ir no nutricionista, para melhorar a dieta e tudo mais? Sim, o cardiologista, ele recomenda, né, que o paciente vá ao nutricionista justamente para fazer um ajuste daquela parte interna, como que o corpo está trabalhando por dentro. É um metabolismo, é um serviço. Então, esse serviço, ele precisa de atenção. Assim como na nossa casa a gente tem um potencial de produtividade, assim como no trabalho a gente tem um potencial de produtividade, o nosso coração também. Ele tem um potencial de produtividade, ele tem um serviço a fazer. E é isso, a gente tem que cuidar dele, porque senão ele vai ficar sobrecarregado e de repente te coloca em risco. Com certeza. E qual que é a receita que você trouxe hoje pra gente fazer, Nelise? Nessa ideia do pensamento simples, eu falo uma mentalidade que eu chamo de monte seu poke. Já viu isso? Não, monte... Poke. Poke, tipo uma comida em bolzinho, assim, num restaurante ou numa culinária japonesa, é mais comum. No shopping tem uma lojinha que é o poke. Você nunca viu? Então, esse poke é uma coisa mais da culinária japonesa. Mas eu trago esse assunto para a gente memorizar, porque didaticamente eu atuo assim no consultório. Certo. Tem 20 anos que eu atendo consultório de nutrição. Então, eu fui desenvolvendo uma didática para o paciente memorizar o que é bom. Então, essa didática do poke eu trouxe para hoje, para a gente pensar nisso. Monte seu poke seria eu escolher 3 coisas fundamentais para o coração e para o corpo como um todo. Eu escolhi ingredientes mais voltados para o coração, no sentido da quinoa, por ser rica em micronutrientes, fibra, um carboidrato muito bom, com baixo índice glicêmico. Escolhi o azeite de oliva, porque ele também é rico em ômega 3, né, uma gordura boa, que vai melhorar a parte boa da minha gordura, né, o HDL. Certo. Trouxe ervas aqui, as ervas elas são fundamentais também pra gente... Quais são as ervas? Hoje a gente vai usar manjericão e orégano. Tem ação anti-inflamatória, antioxidante, uma pimentinha para dar um gostinho especial, né, e uma boa aceitação. Um pouquinho de sal, que para o coração, né, o cardiologista recomenda que a gente não abuse do sódio, né, então a gente tem que maneirar a mãozinha aqui no sal. E trouxe também o atum, que as pessoas podem pensar que o atum não seja legal por ser industrializado, tá na latinha, mas eu também queria tirar essa ideia, né, da cena, porque o atum, ele é um atum, é um peixinho rico em ômega 3, que também é um ativo importante para o coração. E o atum, quando eu escorro o óleo, olha, eu tiro esse óleo, que serve como um agente... de conservante desse atum, né? Porque é como se fosse uma carne de lata, antigamente. Sim. Então, a gente colocava a carne na gordura, né? Para conservar. Então, aqui eu tenho o óleo que está conservando o atum. Eu não vou consumir esse óleo, que esse não seria um óleo interessante para o nosso consumo. Você tem que deixar, assim, quanto tempo para esse óleo todo descer desse jeito? Não, na verdade, nem precisaria disso, né? Na latinha mesmo, em casa, eu só coloquei... Já dá para separar, né? Na latinha, eu abro um pouquinho da latinha e já jogo fora o óleo no lixo. Tá. Porque
Porque esse óleo eu tô jogando fora mesmo, no lixo. Inclusive, não jogue na pia, né? Jogue no lixo. Porque vendo, na pia vai entupir sua pia. Com certeza. Então, a gente joga aquele escorre, né, na latinha mesmo. Você abre só a pontinha e escorre o óleo. Você percebe que todo o óleo vai escorrer e começa a pingar água. Quer dizer que o óleo já está fora. Certo. E eu estou consumindo somente o atum, um peixinho que está conservado aqui nessa latinha, mas que tem um custo acessível, é uma proteína boa. Então, a gente pode trazer essa fonte de ômega 3 para o nosso dia a dia. E a cenoura? E a cenoura e o repolho vão entregar a parte do colorido. Como eu chamo de POC 3, o que seriam os 3 ingredientes? Carboidrato, proteína e colorido. Vai ficar fácil agora. Sempre que você for fazer uma escolha alimentar, pense dessa forma. Um carboidrato, uma proteína e algum colorido. No colorido, eu escolhi cenoura para ficar colorido. Tem fontes, lógico, de micronutrientes, fibra, né? A gente vai fazer ela crua, que essa fibra também é bem importante, né? Para nosso coração, no sentido que a fibra elimina o excesso de gordura daquela refeição, junto com as fezes no intestino, evitando que haja um aumento de colesterol, por exemplo. Certo. A ideia da fibra junto da refeição, ela vai organizar esse processo. E aí eu tenho um cocô que funciona direitinho, um intestino que funciona direitinho, que isso é vantagem, né? Ixi, muita vantagem para as mulheres. Muitas pessoas sofrem com isso, né? Então, eu preciso de pensar nessa entrega da fibra e dos micronutrientes. E essa fibra, quelando com a parte gordurosa da refeição, ela vai ajudar com que o excesso de gordura vá junto. E não vá para o sangue, tendo um aumento de colesterol. Essa misturinha que você vai fazer hoje, ela é uma receita, é uma refeição completa? Uma refeição completa. Olha, gente. Essa refeição... Dá para substituir, então? Até o almoço. O almoço. Um jantar. Mas eu utilizo mais isso no meu dia a dia para lanche da tarde. Já percebeu como no lanche da tarde a gente erra muito? A gente normalmente está trupicando em carboidrato, né? Carboidrato é simples, a gente encontra um biscoito, um pão, um bolo, mas quando a gente come só o carboidrato, vai dar errado. Eu preciso sempre dessa combinação de carboidrato, proteína e colorido. E nesse colorido de hoje, eu escolhi o repolho para falar um pouquinho sobre o assunto das crucíferas. Todo vegetal que tem esse talinho, né, repolho, couve-flor, brócolis, aqui. Repolho, couve-flor, brócolis, couve, não tem esse talinho? E se a gente pensar um pouco nesse desenho, ele quase que tem um desenho de uma cruz. Por isso chama crucífera. As crucíferas, elas têm um valor especial na alimentação. Todo mundo olhando agora os vegetais, né, para ver as folhagens, para ver se tem a cruz. Não tem? Assim, lembra? O talinho, quando você corta, ele faz assim, ó. Então, esse desenho, né, eu acredito que é essa inspiração para colocar o nome de crucífera, né? Então, as crucíferas, elas são importantes porque elas têm um poder antioxidante ainda maior. Certo. Então, sempre que eu estou fazendo uma escolha e eu penso no carboidrato, na proteína e no colorido, dentro do colorido eu busco uma crucífera. Isso também vai me ajudar a proteger esse coração com ação antioxidante, anti-inflamatória. As ervas, né, que também agregam aqui valor no sentido anti-inflamatório natural, antioxidante. Muito bem. Enfim, até antibiótico, né? O orégano, ele é visto até como um antibiótico natural. Muito bem. Vamos começar, então? Vamos começar. O que a gente faz primeiro? A gente vai precisar de aquecer uma água, acho que ele já colocou aqui. Onde que é a tomada? A água tá quente Não, aqui? a gente vai aquecer. Gente, então, enquanto ela vai aquecendo aqui, tá bem debaixo da mesa aqui, ó. Enquanto isso... Aqui, tomada aqui. Vou pedir pra produção vir aqui te ajudar, porque a tomada tá bem... Tá. Vai aquecer a água. Enquanto ela aquece a água, gente, eu vou conversar aqui ainda sobre o tema coração. Você viu, né? A nutricionista está trazendo algumas dicas de alimentos para a gente
aprender, né, a cuidar do nosso coração, principalmente nos alimentos. Estamos de volta com Aqui em Casa. Muito obrigada pela sua companhia e é claro que eu vou mandar muitos abraços aqui agora. O primeiro abraço vai ser para Fabiola Estela de Souza, lá de São Paulo. Ela diz que assiste o nosso programa todos os dias e que amou o programa de ontem, que a gente falou sobre o café. Ela diz que lembra muito a mesa farta da vovó materna, que inclusive a ensinou a fazer o café. Ó, beijão para você, para sua vovó também, para toda a sua família, tá bom? Mandar um abraço também aqui, ó, pro João Henrique Duarte Sobrinho, lá de Palmeiras de Goiás. Um beijo para você. Ah, é seu pai? Ah, o papai da Nelise. Um beijo pro senhor, viu? Obrigada por emprestar sua filha aqui um pouquinho. Manda um beijo para ele aí agora. Um beijo também, pai. Obrigada, né, pela audiência. É isso aí. Continua assistindo a gente, viu, seu João? A Edinalva de Cássia, ela falou assim: boa tarde, estou feliz por poder assistir seu programa, principalmente por aprender muito com vocês. Nós que agradecemos, viu? E a gente aprende muito com vocês também. O Luiz está falando assim: quem prepara o alimento é abençoado. Ó. A Ana Jô mandou um boa tarde. Obrigada, Ana Jô. E a Luzia Ferreira falou assim: boa tarde, Keisi. Eu estou gostando muito do programa. Vou fazer essa receita. Eu já faço salada com repolho, cenoura e orégano. Faço chá todos os dias. Muito bom. Ó, tá vendo? Excelente. Tá no caminho certo? Tá no caminho certo. Continue. Muito bem. Obrigada, gente, pelo carinho de vocês. Continue mandando aqui suas mensagens, tá? Nosso cardiologista tá ali, o doutor Rômulo, para tirar nossas dúvidas sobre tudo do coração aí, viu? Manda suas perguntas aqui pra gente tirar com ele. A Nelise já colocou a quinoa para cozinhar. Já. Né? Quanto tempo aqui vai ficar cozinhando, Nelise? A quinoa, a gente compra ela em grãos. Pra cá, né? Aqui? Ali, ó. Bem nessa. Agora. Aqui. Isso. A quinoa a gente compra ela em grão, né? Uma bolinha sequinha, redondinha. A gente tem que cozinhar cerca de 15 minutos. No caso que a água já estava fervente, né? Ela vai germinar, ela vai abrir o grãozinho. Então, isso aqui é um processo que ela vai render, né? Ela vai multiplicar o tamanho, né? Ela incha igual arroz. Legal. Então, aqui eu coloquei azeite, e não perde os nutrientes dela, não? Pelo contrário, quando abre o brotinho, eu vou entregar o nutriente de dentro. Todo alimento que germina, é importante eu fazer esse processo de abrir o brotinho. Então, aqui, ó, daqui um pouco vai abrir ainda mais. Então, ela vai cozinhar e vai ficar parecendo arroz, né? Porque quando eu coloquei tinha bastante água e agora ela já tá nesse ponto aqui. Eu posso, inclusive, tampar um pouquinho, igual a gente faz arroz, para acelerar o processo. E tem que deixar secar a água? Seca a água igual seca arroz. Então, igualzinho o processo do Igual arroz? arroz. Se você quiser refogar com alho, cebola, temperinho da sua preferência, também pode. Aqui você vai colocar alguma coisa? Hoje eu já coloquei um pouquinho de azeite para dar um sabor, né? E a gente agregar esse azeite para a saúde do nosso coração. E coloquei pouquinho sal, porque o doutor cardiologista falou que a gente tem que colocar pouco sal, né, doutor? O doutor tá olhando, a gente fica mais criterioso aí. E assim, a gente faz essa recomendação. A gente vai caprichar aqui nas ervas, né, nos temperos, no orégano, no manjericão e ervas do seu gosto. Salsinha, cebolinha, cheiro E você verde. vai colocar agora ou na hora que for misturar? Vou colocar daqui um pouco. A hora que terminar eu misturo ela aqui e vou agregar já na cenourinha e no repolho e vou colocar a proteína. A quinoa, ela também entrega uma parte de proteína. Ela é um carboidrato, mas ela também tem proteína. Então, o atum com a quinoa vai fazer uma junção para a gente considerar que a gente vai alcançar uma quantidade proteica bacana para essa receita. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai voltar para a gente mostrar ela misturando aqui, ver o ponto. Vamos lá! Vamos ver como é que tá como aqui. Como é que ficou a quinoa? Olha como rende. Gente, mas rendeu mesmo. E abre, tá vendo? O grãozinho, ela... E o arroz, a água sumiu. A água sumiu. Gente, e o cheiro tá uma delícia. Muito o cheirinho. bom. Aqui você só colocou sal. Sal e um pouquinho de azeite, para ela já hidratar, né, cozinhar com o gostinho do azeite, que é muito bom. Tipo, fazer uma pergunta. O doutor falou que óleo, gordura, né, faz mal para o coração. Você indica nas suas receitas qual tipo de óleo? Geralmente é o azeite mesmo? O azeite de oliva tem uma vantagem que hoje a gente compra, na maior parte das vezes, em embalagem de vidro. E o que a gente mais tem assim, trazido de orientação é deixar esse tipo de gordura em embalagem de vidro.
Eu não sei se é um conhecimento talvez novo para a maioria, mas quando a gente tem gordura em contato com plástico, a gente consegue migrar do plástico o bisfenol para o alimento. Então, esse alimento é como se ele tivesse, né, contaminado de plástico. Então, como a maior parte das gorduras a gente consegue em embalagem de plástico, a gente tem fugido um pouco disso e colocado gordura em embalagem de vidro. Até numa situação de banha de porco, a gente orienta de armazenar em casa embalagem de vidro. Existe um tipo de azeite correto para cozimento? O azeite de e oliva... o correto para salada, por exemplo? Hoje a gente consegue encontrar no mercado, em embalagem de vidro, azeite de oliva extra virgem misturado com óleo de girassol em embalagem de vidro. Certo. O custo fica menor, então eu consigo comprar esse tipo de gordura para cozimento. De qualquer forma, eu vou colocar pouca quantidade, Então, bem pouquinha, então Só vai durar amostra. muito. Então, quando a gente faz uma conta, é mais caro, mas e o preço da saúde? Então, quando a gente consegue uma gordura, tipo essa que a gente já encontra hoje no mercado, azeite de oliva extra virgem misturado com óleo de girassol em embalagem de vidro, faz muito mais sentido. E cozinhar sempre com critério de pouca quantidade. Se eu for colocar banha, se eu for colocar qualquer gordura que eu tenho em casa, qualquer uma, eu colocar em menor quantidade. E como o doutor bem explicou, quando a gente aquece essa gordura num ponto de fumaça, a gente satura essa gordura e ela vai ficar nociva. Mas a questão é ponto de fumaça. Então acontece uma confusão também em relação a isso que a gente pode esclarecer, que eu posso refogar minha cebola, meu alho, numa temperatura antes do ponto de fumaça. O que eu não posso fazer é virar as costas aqui e deixar ali, né, até virar uma Lenise, fumaça. tem uma pergunta aqui, ó. A Ângela está perguntando se pode substituir atum por sardinha. Pode. Pode? Com a mesma ideia, compra em óleo, é mais barato, não tem conservante, a gordura que é o agente conservador, joga-se fora essa gordura da latinha e consome outra gordura na sua receita, por exemplo, um azeite de oliva extra virgem. Hoje em dia tem o óleo também de abacate, muito indicado para redução de colesterol, óleo de chia também a gente encontra. Claro que isso vai ter um maior custo, mas eu sempre paro para a gente fazer essa matemática. E o custo do tratamento, e o custo do remédio, e o custo da saúde que está em jogo. É verdade. Tem que ver o que é mais importante aí de gastar. Priorizar, Se é o pré, o antes, né? Ou depois das consequências aí das suas escolhas. Eu coloquei parte do Lenise, azeite aqui. Aqui você colocou o azeite, vamos mostrar aqui a receita. Aqui a quinoa já está pronta, Já tá tá pronta. cozida. O que você fez aqui? Aqui eu misturei o repolho picadinho, raladinho, a cenoura também raladinha e o atum escorrido. Colocou mais alguma coisa? Coloquei tempero? um pouco de azeite, porque eu coloquei um pouco de azeite aqui para o cozimento para dar sabor para essa quinoa durante o cozimento e coloquei o restante do azeite aqui sem aquecer. Porque sem aquecer, né, o doutor explicou pra gente, é isso que a gente passa, sem aquecer conserva mais os nutrientes da gordura. E aí vai colocar... E agora a gente pode colocar essas ervas, que agora tanto faz, eu vou colocar aqui. Então, enquanto ela vai misturando as ervas aqui, a gente vai pro intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta para mostrar o resultado dessa receita gostosa que eu tenho certeza que você vai fazer hoje. Até agorinha. De me iludir, eu já tive alguns amores, mas não tive amor. E foi isso que me deixou com o coração. Vamos ali comer aquela comida ali da nossa nutricionista? Vamos lá, doutor? Pra gente terminar o nosso programa do jeito que a gente gosta, experimentando uma receita maravilhosa. Elise, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda, tá bom? Vamos fazer aquele suspense? Vem cá, gente, vamos comer aqui, ó. Aqui a gente tem uma comida completa, né? Uma receita proteína completa de alta aqui, ó. qualidade, Refeição gordura completa. boa e micronutrientes. E isso favorece o coração, né? Vamos lá. Maravilha. Esse momento aqui também, ó, em união, todo mundo conversando, também favorece o coração, né, doutor? Com certeza. Viu, gente? Então vamos experimentar aquele suspense, Samuel. Que delícia! Maravilhoso! Completíssimo! Muito bom. Parabéns! Ó, já coloca na sua receita aí, no dia a dia, que vale a pena. Ó, gente, muito obrigada mais uma vez.